Olá pessoal, estou de volta então para a segunda aula da parte de campo elétrico de distribuição contínua de cargas, né? Na, na aula passada eu mostrei para vocês que, né, vamos relembrar, quando a gente tem um monte de carguinhas, a gente pode calcular o campo elétrico, como a gente já vinha fazendo, né? Calculando o campo de cada uma delas com a sua respectiva direção, né? Achando cada um vai ter o seu campo, a 2 tem o seu campo, a 3 tem o seu campo, cada um vai produzir um campo nesse ponto aqui. A interação do campo de todas elas vai ser uma soma vetorial dos campos elétricos de cada um dos pontos, e no final vai me dar um campo elétrico resultante, né? E a gente sabe o campo elétrico de uma carga pontual. Da carga pontual, esse é o campo elétrico. Mas só vale para uma carga pontual. Tá? Agora, se a gente tem distribuições que não são um conjunto de várias cargas, mas é, por exemplo, um tubo, uma placa carregada, um tubo, um fio carregado, né, uma barra carregada, uma placa circular, uma placa quadrada, o que a gente tem ali, as cargas estão ali. Só que elas são tantas e estão distribuídas ao longo da estrutura que a gente pode pensar, né, na contribuição se eu pegar um pedacinho aqui, aí a gente já pensa no cálculo diferencial integral, um pedacinho dela aqui vai gerar um campinho dE. Então uma carguinha dQ, quando é algo bem pequenininho, né, uma dQ, ela tem uma distância dx, né, um pedacinho que eu estou pegando é bem pequenininho mesmo. Ele tem uma distância dx pequenininha, uma carguinha dq, né, e vai formar um campo em algum lugar aqui dE. Um campo dE. E aí eu faço isso para todas as carguinhas, né, de todas as carguinhas, e no final das contas eu faço essa soma vetorial e vou ter o campo total, que seria a soma de cada um. Então o que eu tenho que fazer? Pegar o campo de uma carguinha pequenininha só e aí somar vetorialmente, integrar, né, para poder considerar as carguinhas que estão na barra toda, em toda a barra. Então, era isso que a gente vinha fazendo, que a gente vai fazer agora, na verdade, né? Só que aí, antes da gente pensar nisso, a gente tem que pensar em densidade de cargas. O que é densidade de cargas? O nome de densidade é tudo que é alguma coisa por unidade de alguma coisa. Então, aqui é por unidade. A gente vai estar tratando de, se a gente tiver em uma dimensão, a gente tem densidade linear de carga, que é 1D. O que quer dizer 1D? Quer dizer que a distribuição contínua de cargas que eu estou considerando, ou seja, é uma distribuição de cargas, mas ela é contínua. O que quer dizer? Ela não é separada em várias carguinhas. Ela é uma distribuição, ela é um objeto só, né, onde as cargas estão distribuídas ali nesse objeto. E aí, então, só que para ser unidimensional, para ter uma dimensão, quer dizer que uma das dimensões desse objeto tem que ser muito maior que as outras duas. Nesse caso aqui, ó, o L é muito maior que essa distância. Essa distância, se fosse quadrado, né, seria, como é circular, é maior que o raio, simplesmente, né? Muito maior que o diâmetro daqui, né? Então, eu falo que essa só tem uma dimensão, porque uma dimensão é muito maior que as outras duas. Agora, quando eu tenho algo desse tipo aqui, ó, tanto essa dimensão quanto essa dimensão, elas são consideráveis. Agora, essa dimensão aqui, ó, que seria essa aqui, ó, ela é muito pequenininha. Então, eu tenho duas dimensões que são muito maiores do que a outra dimensão. Então, eu falo que essa é uma figura praticamente 2D. Aí ela é uma placa, né? Então tem duas dimensões. Por quê? Aqui vai implicar numa integral do tipo dr só, ou integral em dx, né? E aqui vai ter uma integral dupla, dr dθ ou dx dy, quando a gente for fazer, tá? Então isso é o que vai implicar a gente tem uma dimensão ou duas dimensões. Tá, então o que é a densidade de cargas? A densidade de cargas, né, nada mais é, como eu estou tratando, é uma densidade linear. O que quer dizer linear? Então é uma dimensão. Se ela é uma dimensão, então estou tratando só do comprimento. Então o lambda nada mais é do que a carga dividido pelo comprimento. Tá?
Só que isso aqui só é válido quando é distribuição homogênea, como eu falei na aula passada. Por quê? Né? Porque isso aqui é sempre válido, tá? Ó, tá aqui, ó, sempre válido. Qual que é sempre válido? É dQdl. Então o lambda é sempre dQdl. Por quê? Se eu estiver olhando localmente aqui, tô pegando um pedacinho, eu sei essa carga, né? E sei o tamanho dela aqui, que no caso é dx, né? Aí eu consigo determinar, então, eu pego dq, divido por dx, eu tenho desse, né? Agora, eu tô olhando localmente, aí se eu quiser o resto eu preciso de integrar, né? Então tudo bem. Então, quando não é homogêneo, eu tenho que usar dQdl. Agora, se for homogêneo, basta usar Q sobre L, que resolve da mesma forma. Porque se ele é homogêneo, quer dizer que o mesmo tanto de carga que tem nesse quadradinho vai ser o mesmo tanto de carga que tem nesse quadradinho. Então, não importa onde eu pegar e dividir pelo tamanho dele, vai me dar sempre o mesmo valor. Tá? Então, na área é a mesma coisa. É que eu fiz um exemplo, né? Qual que é a densidade se isso aqui é homogêneo? Se ele é homogêneo, é simplesmente pegar a carga total, que é 8 microcoulomb, e dividir pelo comprimento, que é 4 metros. Então deu 8 vezes 10 a menos 6, que é 8 microcoulomb, dividido por 4 metros. Então tem 2 vezes 10, 8 por 4 dá 2 vezes 2 microcoulomb. Dá 2 vezes 10 a menos 6, coulomb menos metro, mais 10 a menos 6 é micro. Volto de novo. 2 microcoulomb por metro. Quer dizer o quê? A cada metro que eu tenho dessa barra, eu tenho um total de carga de 2 microcoulomb. Ok? Bom, então, nesse caso, a cada metro, a gente tem, então, 2 microcoulombs de carga, né? Agora, suponha que eu fale para você que a distribuição não é contínua. Desculpa, não é contínua, não é homogênea. Quer dizer que o tanto de carga que tem na placa depende de x, ou seja, à medida que você tá, quanto mais distante, ó, mais carga tem. Quer dizer que, como é x quadrado, quando você fica bem longe, né, o x aqui, 4 metros ao quadrado é 16, vezes 2 dá 8. Então aqui, nesse ponto aqui, eu tenho 8 coulomb por metro. Aí vai sempre variando. À medida que eu vou andando para cá, eu tenho cada vez menos. Até que quando eu tô aqui na ponta, eu tenho zero carga. Bem no ponto inicial tem zero, porque 0 ao quadrado sobre 2 dá zero, então ali não tem. Então aqui eu tenho uma distribuição que ela é contínua de carga, mas ela não é homogênea. As cargas não estão distribuídas de forma homogênea, quer dizer que tem mais carga num lugar que no outro. Aí o que você tem que fazer nesse caso? Aí nesse caso você tem que considerar que o lambda é dq dx, ó, carga por comprimento. Continua sendo carga por comprimento, ó. Carga por comprimento. Só que o comprimento nesse caso aqui a gente está tratando x, né, porque simplesmente é a mesma coisa, L ou x, eu estou tratando x, que a gente está acostumado a trabalhar com x. Então lambda é dq dx, eu pergunto, qual é a carga total? O que a gente fez para achar a carga total? Né? Eu fui lá, peguei o dx, passei multiplicando, e aí fiquei com dq igual a lambda dx. O que a gente faz? Integra dos dois lados, né? Foi o que eu fiz ali. Integrei dos dois lados, substituí o lambda. O lambda ficou x quadrado sobre 2. Agora eu integro. Integral de dq não dá q, né? E a integral de x ao quadrado sobre 2 não dá x ao cubo. Integral de x quadrado só, né? O meio deixa quieto. Integral de x quadrado, ó, o meio deixei quieto, né? Integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, né? Aí eu multipliquei isso aqui, deu x ao cubo sobre 6. Aí o que eu tenho que fazer, ó? Tá vendo que onde eu tenho que integrar isso? A carga, ela é integral de lambda. O que é lambda? Onde tem carga por comprimento. Então é só ao longo da barra. Então, por isso que eu coloquei meu eixo aqui, a x e y, né, e coloquei no zero para ficar mais simples, porque que quando eu for integrar o x, eu vou variar o x para variar em cima, eu tenho que variar a posição em cima da barra. Então, para variar em cima da barra, eu vou de 0 até 4. Então, aqui, ó, de 0 até 4, integral em x. Resolvi essa integral em x, agora eu aplico, depois que eu resolvi, eu aplico de 0 a 4. Vai ser o quê? O primeiro ao cubo sobre 6, né, menos o segundo ao cubo sobre 6, que é 0 ao cubo sobre 6, que dá 10,7 coulomb. Coulomb é unidade de carga. Tá? Então, a gente achou a unidade de carga aí dessa forma. Eu estou refazendo isso aqui, gente, porque eu sei que o pessoal tem dificuldade. Então, eu expliquei na aula passada, se tiveram a primeira visão disso, aí vai ser uma visão confusa, aí vocês, com certeza, vocês ficaram um monte de dúvidas. Então, eu estou voltando,
explicando agora, refazendo o que eu fiz, repassando o que eu fiz, né? Para vocês agora dar uma solidificada aí nisso que vocês viram na aula passada. Agora, quando eu tenho, então, distribuição superficial de cargas, quer dizer o quê? Eu tenho uma placa que ela tem cargas que estão distribuídas ao longo da placa inteira. Aí eu posso ter duas condições. Se a gente estiver tratando de coordenadas polares, ou seja, estiver tratando de algo circular, né, disco, anel, a gente está tratando o DA, né? Antes de eu chegar no DA, vamos por calma. Então tá, eu tenho aqui as distribuições em áreas, né? Agora, a minha distribuição de cargas, ela é uma distribuição superficial de cargas. Então, eu tenho aqui, eu quero saber qual que é a minha densidade, não é distribuição aqui, né? Tem uma distribuição, mas dessa distribuição de cargas, eu posso calcular uma densidade. Opa. Densidade superficial de cargas. Por que superficial, né? Porque é em área. Se é em área, né, essa a gente chama de sigma, não é de lambda mais, tá? Então o que é o sigma? Agora vai ser o quê? O outro não era uma dimensão, não era carga dividido por comprimento? Agora é duas dimensões, é carga dividido por área. Então o meu sigma, que é a minha densidade superficial de cargas, é carga por área. Só que isso aqui só é válido se for homogêneo. Né? Se toda essa carga, cada areazinha, se eu pego uma areazinha aqui, vamos supor que essa área é de 1 metro quadrado. Se eu pego uma areazinha de 1 centímetro quadrado aqui, outra aqui, todas elas têm que ter o mesmo tanto de carga. Agora, então se ela for homogênea, né, então eu posso escrever isso. Se não for homogênea, a gente tem que escrever o quê? Na sua forma infinitesimal, que é dQdA. É uma carguinha pequenininha dividida por uma arinha pequenininha. E aí depois eu tenho que integrar, né? Tá. Então, o meu dq vai depender desse dA. Esse dA, ele pode assumir duas formas, né? Ó, porque olha, o que eu faço com o dq? Como é que se eu quero encontrar a carga, né? Tem que isolar o dq. Então eu passo o dA multiplicando. Aí ficou dq é sigma dA, certo? dq igual a sigma dA. Agora, integro dos dois lados, né? Quando eu integrar, sobrou aqui, o dq igual a sigma dA. Aí eu integro desse lado. O integral de dq é Q, beleza. Agora, quando eu integrar o dA, isso aqui vai ser uma integral dupla, porque é uma área, né? E essa integral dupla, ela vai virar. O dA, bom, pensa numa areazinha pequenininha. Se eu estou tratando em coordenadas normais, cartesianas, um dAzinho pequenininho, ele nada mais é que o quê, né? Um dA, uma areazinha não seria o valor pequenininho da base vezes o valor pequenininho da altura? dx vezes dy, né? Agora, quando eu estou tratando em coordenadas polares, aí já é mais complicado. E aí, se chegaram lá em cálculo, eu não vou mostrar para vocês de novo, mas que quando você está tratando de cálculo, você tem agora algo desse tipo aqui, ó. Essa áreazinha aqui que você está calculando. Mudou as coordenadas, né? Então, aqui e aqui. Seria essa áreazinha. E aí, isso aqui nada mais é que como eu quero uma areazinha aqui, eu tenho simplesmente dr vezes esse pedacinho aqui, que é r vezes dθ. R vezes dθ. Mas só, isso aqui não é importante, só para mostrar, porque dizer, é importante, mas de cálculo. Vocês viram isso em cálculo, então essa areazinha não vai ser só dr dθ. É r, dr dθ. Mas isso aqui eu vou dar para vocês não terem que se preocupar. Vocês têm que só interpretar e saber resolver, saber aplicar. Então, quando for coordenadas x e y, a gente tem dx dy. Quando for coordenadas polares, é r, dr dθ, que a gente substitui no lugar do dA, tá? dA, um infinitesimal de área, pode ter essas duas formas. Aí eu dei um outro exemplo, né, que falei o seguinte, que o meu sigma zero, e aqui não é lambda, né? Eu vou trocar aqui por sigma, porque lambda é quando a gente tem uma dimensão. Meu sigma, eu falei que ele não é
homogêneo. Então ele é um sigma zero, que é uma constante, vezes isso aqui tudo, né? Aí tá, então você lembra, mas vamos voltar para a fórmula. Lambda dq dA, eu quero a carga. Então passo o dA multiplicando o sigma. Então passei o dA, fiquei assim, o dq é lambda dA. Só que aí não é lambda aqui, né? Sigma dA. Sigma dA. Ou seja, integral de Q, chamei de Qzão, mas não faz, integral de dq da Q. Aí agora, a integral, quando eu vou fazer essa integral do dA, esse dA, tá vendo que aqui ele é xy, né? Então ele é uma integral, não está em coordenadas polares, está em coordenadas simples. Então é simplesmente, o dA, né, é simplesmente dx dy. Pronto, botei aqui, no lugar de dA, dx dy, e no lugar do sigma eu substituí o valor que foi dado do sigma. Que é tudo isso aqui, ó. Que não é gama zero, deixa eu arrumar aqui. Aqui é sigma zero. Certo? Então, então, beleza. Aí a gente vai ter duas integrais. Deixa eu tirar isso aqui para não estar atrapalhando. Ó. Tem duas integrais. Essas integrais, uma em x e uma em y, né? Aí você vai ter que escolher qual que você vai fazer primeiro. Nesse caso eu dei um exemplo aqui que acabou que eu fui vendo no final, foi ficando mais complicadozinho, mas vão ser problemas simples, as integrais simples. Aqui, como eu tenho que varrer todo o quadrado, né? O que eu fiz? Eu botei o quadrado num eixo, e esse eixo, eu botei ele no zero aqui, olha só. Os dois lados eu botei nos zeros, né? Então, quando eu vou varrer x, ó, o x vai ter que vir de 0 a L, e o y também de 0 a L, para eu poder varrer todo o quadrado. Né? Agora a gente tem, então, os dois são de 0 a L, só que eu tenho que sempre botar um na frente do outro, dx dy. O que vocês têm que lembrar isso de cálculo? Que esse de fora, o limite de integração dele é essa integral de fora. E o de dentro é essa aqui de dentro, tá? Então, a gente sempre faz a de dentro primeiro. E aí, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é essa de dentro aqui, que eu peguei ela, vou separar as integral, né? Eu faço uma, depois eu faço outra. Eu peguei essa integral de dentro e chamei de i, certo? Tá. Aí eu peguei ela aqui e resolvi ela aqui. Eu vou resolver ela. A integral de... Não é lambda, é sigma, só tô mudando aqui para a letra certa. Sigma 0, y elevado a menos xy. Agora, aí eu dei para vocês essa integral aqui. Eu não precisava nem lembrar disso, mas eu falei para você ó, que a integral de elevado a uma constante vezes x dx aqui pode ser y dy também, pode ser qualquer letra. Tá? E elevado a alfa x dx é o próprio e elevado a alfa x dividido pelo termo que acompanha o x, dividido por alfa. Então essa é a integral dela. Então, lembra que se eu estiver integrando em relação a x, o y é constante. Se eu estiver integrando em relação a y, o x aqui é constante. Nesse caso, eu estou integrando em relação a x. Então, o y ele vai ser entendido como uma constante. Essa constante está aqui multiplicando, né? Ela fica quietinha do lado de fora, multiplicando também. Então, aqui, ó. Deixa eu voltar para gama zero. Sigma zero. Então, aqui, sigma zero. Ó, sigma 0 y, ele é constante, eu deixar ele quietinho aqui, continua sendo constante, certo? Então, o que eu vou integrar, como só tem y, ó, sigma y é uma constante. E a gente sabe que se ela é constante, a gente pode deixar fora a integral. O y é constante porque eu estou integrando em relação a x. Né? Lembrem disso. Aí, tá, deixei isso aqui que é... Isso aqui, então, é constante, deixei quieto. Eu tenho que integrar só e elevado a menos xy. Então, vamos olhar para essa fórmula aqui, ó. A integral de e elevado a alfa x dx é o e elevado a alfa x dividido por alfa. Então, é dividido pelo termo que acompanha o x. E o que é o termo que acompanha o x aqui? O termo que acompanha o x aqui é o próprio... Opa. Pera aí, gente. O termo que acompanha o x aqui é o menos y. Tá vendo quem está multiplicando o x aqui, ó? Não é o menos e o y. Então vai ser elevado a menos xy dividido por menos y, igual tá aqui nessa forma. Tá?
Aí, como tem um y aqui em cima, ó, olha ele aqui, ó, com um embaixo, eles cortaram. Então, eu vou simplificar o máximo que der aqui agora. Então, onde aqui tá lambda, a gente sabe que é sigma, na verdade. Que é a área. Sigma 0 vezes elevado a menos xy. Agora eu tenho que aplicar o limite. O limite não é de 0 a L, então eu vou aplicar o limite de 0 a L. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o L por quem? Pelo x ou pelo y? Eu integrei em relação a quem? Não foi em relação a x? Aqui, ó, em relação a x. Então, eu vou substituir o x por L menos substituindo o x por 0. Então, vamos fazer isso. Ó. Substituir ali, ó. Aonde tinha x aqui, ó, eu coloquei L, olha só. E agora na outra, onde tinha x, eu coloquei 0. E como 0 vezes y vai dar 0, aí ficou só elevado a 0 mesmo. Porque aqui não vai dar 0, né? Elevado a 0 não é 0. Então, eu fiquei com isso aqui. Então, mudar o sigma 0. Sigma 0. Tá. Agora, elevado a 0 é 1. Elevado a 0 é 1. Então, sobrei só com esse termo aqui, né? Quer dizer, 1 vezes gama 0 é sigma 0, é sigma 0. Então, eu fiquei aqui, ó. Lambda não, eu tenho sigma. Tá na mesma cor. Sigma 0 vezes menos sigma 0. Aí a gente coloca o sigma 0 em evidência, que tem sigma 0 nesse termo e nesse termo. Eu fico com o quê? Sigma 0 vezes elevado a menos ly menos 1. Pronto. Esse é o resultado da integral I, né, que eu chamei ela de I, que era de dentro, integral de dentro, essa aqui, ó. Resultado dessa integral. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, e substituir o valor de I aqui dentro. No lugar disso. Então, vai ficar a integral de 0 a L do resultado da integral, né, dy. Então, vai ser a integral de 0 a L, integral de 0 a L do resultado da nossa integral ali, que aqui é sigma 0, em relação a y. Agora, como eu tenho duas integrais, olha só. Lembra que quando tiver uma soma, gente, uma subtração, você tem que separar as integrais. Então, ó, eu tenho isso vezes isso é a primeira. Tá aqui. É a primeira. Aí, sigma vezes menos 1 dá menos sigma, né? Vezes a integral de menos sigma 0. Menos integral de sigma 0. Né? Esse menos aqui eu coloquei do lado de fora, não tem nada. Então tá, agora, essa integral é fácil, né? A integral de uma constante é a constante vezes a variável. Como a variável é y, a dy, a variável é y, então ficou menos sigma vezes sigma 0 vezes y. Só que aqui não é sigma, não é lambda. Tinha feito errado no outro, chamado errado só, né? Então vamos substituir os lambda pelo sigma. Lambda é só quando é linear. E aí, nesse caso aqui, ó, eu cheguei novamente numa integral desse tipo aqui, ó. Elevado a alfa y, no caso. Vai ser o próprio elevado a alfa y dividido pelo alfa. E o que é o alfa nesse caso? Não, menos L. Então, vai ser elevado a menos ly dividido por menos L. Então, vai ficar, então, ó, elevado a menos ly dividido por menos L, dividido pelo termo que acompanha o y. Tá? Agora eu vou substituir o quê? Eu vou substituir o L, o y, né? O de cima pelo y, menos substituo o de baixo, que é 0, pelo y. Então, sempre assim. Então, substituo o de cima menos o de baixo. E tem dois, né? O resultado dessa aqui deu elevada... O resultado dessa daqui deu elevado a menos ly sobre L. Aí multiplicado pelo sigma 0. Multiplicado pelo sigma 0. E esse aqui sobrou só a integral de sigma 0 vezes y da sigma 0 y. Agora eu aplico ele de 0 a L. Né? Vou fazer isso com os dois. Vou fazer de 0 a L.
Então, fazendo o primeiro aqui de 0 a L, bom, esse aqui, vamos fazer esse primeiro, né? Menos gama sigma 0 y, eu vou substituir o de cima, vai ficar menos sigma 0 L, né? Aí menos o de baixo, só que o de baixo, ó, eu substituir por 0 vezes y vai dar 0, então ele nem conta, então vai dar só substituir y pelo L, que vai ficar menos sigma 0 L, que é esse aqui, ó, menos sigma 0 L. Sigma 0 L. Então, esse dá isso. Agora, esse aqui não, eu vou ter que substituir esse, né, menos esse aqui. Aí eu fiz direto, fiz mais direto aqui, substitui da y por L, vai dar L ao menos L ao quadrado. Aí, esse aqui substituindo também, depois eu substituir por 0, né, o de baixo. Aí daí ele vai dar 0, que é 1, então, cuidado aí com sinais, façam e tentem chegar nisso daqui, ó. Ok? Bom, então, aí o que eu deixei para vocês fazerem, né? Foi para resolver esse problema aqui. Esse problema agora, o que eu dava? Eu dei uma placa circular, cujo o sigma é dado por isso aqui, ó. Sigma 0 raiz de r vezes seno de θ sobre 3. Aí eu quero saber qual que é a carga total. Aí tá, aí a gente vai e lembra, bom, o que é sigma? É dq dA, certo? Porque aqui é uma área. Então vamos isolar o dq. Passo o dA multiplicando, dq fica sigma dA. Integro dos dois lados. Integral dos dois lados em dq, da integral da q, né? Desculpa, da q. E aí, agora, a integral aqui agora, eu vou ter uma integral de sigma, né? Que é isso tudo aqui, que a gente vai substituir depois, dA, mas o que é dA? Aí lembra, eu vou olhar aqui, é círculo. Está envolvendo círculo, está envolvendo R e θ, então o dA é R dr dθ, tá aqui, ó, R dr dθ. Logo, mas como que eu vou integrar isso daqui? O R, ele sempre começa em 0, ele nunca começa negativo, ele vai do 0 até o Rão. Vamos aqui, de 0 até o R grande. E o θ, se eu quero um anel inteiro, se eu quero um disco inteiro, eu tenho que varrer todo o disco, certo? Então é de 0 a 2π. Se eu quisesse meio disco apenas, né? Meia placa, aí era só de 0 a 180. Se eu faço completo, aí eu tenho então o disco completo. Então eu tenho que fazer isso aqui de 0 a 2π. Como que eu faço isso? Então eu tenho que substituir o sigma aqui. Tem que substituir o sigma ali. E aí, o que eu dei para vocês aqui para vocês resolverem? É uma integral, como que faz a integral de seno? A integral de seno de um alfa θ, ou seja, um alfa vezes o θ dθ, ou um alfa x dx, que importa, é o quê? É o próprio integral de seno, né, que é menos cosseno de alfa θ, dividido pelo termo lá que está multiplicando o θ, dividido por alfa. Então, deu isso aqui. Então, isso aqui vocês podem usar, né? E aquela padrão, que a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Bom, então, vamos resolver essa integral? Deixa eu só fechar aqui, que esse aqui é só um... Melhor. Chegar pra cá, peraí. Ué. Quer ir pra lá, não? Não sei por quê. Chega mais pra lá, não. O máximo que ele vai até aqui. Então vou ter que trazer os outros pra cá. Pera aí, gente. Beleza, então... a gente quer a integral em R em θ. Vamos substituir o sigma aqui e ver o que a gente vai fazer. Então tem o quê? Vai ser integral
de 0 a 2π, integral de 0 ao raio grande, né, que é dado, de sigma. O sigma, então, é isso aqui, ó. Sigma 0 raiz de r vezes seno de θ sobre 3. Sigma 0 vezes raiz de r vezes seno de θ dividido por 3. Θ dividido por 3. Beleza, substitui o sigma, né? Então agora continua no resto. R, dr, dθ. Tá. Agora vamos juntar o que é R e o que é θ e tirar o que é constante para fora. A única constante aqui é o sigma 0. A gente pode tirar lá fora, né? Então vai ficar Q é igual a sigma 0. Aí o que eu posso fazer é separar os θs e os r's e os dr's e os dθs. Por exemplo, ó. Como um não depende do outro, tá vendo aqui, ó. Dentro desse seno não tem θ e r junto, eu consigo separar, né? Aqui o r tá de fora multiplicando, então eu posso separar, ó. Fica assim, ó. Deixar onde tem θ só no integral, de 0 a 2π. Ó. 0 a 2π, né? Do que? A única que tem θ é o seno de θ. θ dividido por 3. dr, né? É o dθ, desculpa. dθ aqui vezes a outra integral, que é a integral de 0 a r. Vou até fazer com outra cor aqui. Cadê? Saco. Achei o verde que eu queria. Bom, de azul mesmo. Eu tenho então a integral de 0 a r de raiz de r. Olha só o que eu tenho aqui. Raiz de r vezes r vezes dr. Como isso aqui é tudo r elevado ao expoente, sempre que você vê raiz, a primeira coisa que você faz é colocar expoente, trocar por expoente. Então tem raiz de r, eu sei que raiz de r nada mais é que r elevado a meio. R elevado a meio. Né? Aí eu olho aqui e falo, eu tenho um produto. Quando envolve produtos na integral é complicado, então tem que dar um jeito de simplificar. A simplificação desse é fácil, porque conserva bases iguais multiplicando, conserva a base e soma os expoentes. Né? Então eu tenho meio e aqui é 1, né? Então é 1 mais meio, que é 3 meios. Então a hora que eu multiplicar os dois aqui, isso aqui vai me dar r elevado a 3 meios. 3 meios dr. Então tem essas duas integrais a fazer, eu posso fazer elas separadas. Eu vou fazer a primeira em R, que ela é simples. Eu vou chamar essa aqui, então, integral azul, né? Então azul vai ser, né? A integral, é isso aqui. Vou colar aqui. Integral de r elevado a 3 meios dr. Tá. Agora, integral de r elevado a 3 meios é o quê? R elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Quanto que é 3 meios mais 1? É 5 meios, né? Então vamos apagar aqui e já colocar 5 meios. E r elevado a 5 meios também, né? 3 meios mais 1, 5 meios. Só que agora, esse 2 que está aqui embaixo, né, vai aqui para cá, né, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Muito cuidado aqui, então vai ficar 2 quintos de r elevado a 5 meios. Tá? Então, faz a divisão de frações aí, que você vai ver que esse 2 vai lá para cima. Agora eu vou aplicar o limite de 0 a r. Bom, eu vou substituir o r, né, por r menos substituir o r por 0. Como substituir por 0 vai dar 0, então vai sobrar só 2 quintos de r
elevado a 5/6. Vamos deixar o 5/6 por enquanto dessa forma. Essa é a integral em azul. Agora vamos fazer a integral em roxo. A integral em roxo, ela vai ser o quê? A integral, vou até copiar ela aqui. Quando for, vocês vendo que eu estou copiando assim, gente, vocês estão com o vídeo aí, vocês passam para frente até a parte que já está copiada. Economizou um tempo. E também eu estou devagar, vocês podem colocar isso em velocidade 2, 1x e meio, 1 vezes e meia, 1,25, até do 2x. Bom, então eu tenho essa integral, e aí a gente vem aqui e olha como que é a integral de seno de uma constante vezes θ dθ. Né? Vai dar menos o cosseno disso daí também, né, de alfa θ, dividido por alfa, ou seja, dividido pelo termo que acompanha o θ. Então vamos olhar aqui. Ó. Então vai dar menos seno de θ dividido por 3, dividido pelo termo que acompanha o θ. Quem está multiplicando o θ aqui dentro? Não é 1/3? Lembra que θ sobre 3 nada mais é que 1/3 vezes θ. Então, é dividido por 1/3. Muito cuidado, dividido por 1/3. Não dividido por 3, pessoal. Confunde aí. Então, quando eu dividir aqui, esse 3 vai lá para cima, do mesmo jeito. Lembrem disso, sempre que tiver uma divisão por outra, uma divisão onde aqui, né, só tem um número, né? Só tem um, não tem uma divisão em cima. Só tem embaixo divisão, ó. Então, esse denominador que está aqui vai lá para cima quando você faz a divisão. Você começa a fazer isso mais automático. Dá menos 3 seno de θ sobre 3. Agora vamos aplicar. Vamos aplicar os limites, né? De 0, o limite vai de 0 até 2π. 0 a 2π. Então, vou substituir θ por 2π menos o θ por 0. Ok? Então, vou ter lá. Substituindo por 2π, eu vou ter então. Ó, sempre deixe essa constante, gente, em evidência, para vocês não terem perigo de errar. Tá? Por causa desse menos aqui, faz muita gente errar. Então, para você não ter perigo de errar, pega esse menos 3, já coloca aqui, é igual. Menos 3, evidência. Agora vai. Agora eu vou aplicar isso aqui para 2π. Então, vai ser seno de 2π sobre 3 menos... Agora, isso aqui aplicado em 0. Agora, esse aqui é substituído o θ por 0 aqui, né? Então, eu vou ter seno de 0. Dividido por 3 é 0, né? Mas seno de 0. Então, o que eu vou ter? Seno de 0 é 0. E seno de 2π sobre 3 é 60 dá... Só um segundo. 2π sobre 3. Bom, então, o 2π sobre 3, né? A forma fácil de vocês verem é pensar no π como 180. 180 vezes 2, 360, dividido por 3 é 120. Isso é seno de 120. Se colocar a calculadora, então, seno de 120. Se quiser colocar desse jeito aqui, vocês têm que colocar em radianos, tá? Vai lá na calculadora e muda de degrees, que é normalmente que é graus, né? E você passa para radianos. Aí você pode jogar seno de 2π sobre 3, que aí dá certo. Mas se quiser jogar em graus, só lembrar que π é 180. E aí aqui você sabe que é 120. E o seno de 120 é o mesmo do de 60 graus. Então vai dar 0,866. Então tem menos 3 vezes 0,866. Tá? Então, gente, desculpa. Fiz uma bobeira aqui. Espero que alguém tenha percebido a hora que eu fiz isso, né? A integral de seno de θ sobre 3 é menos cosseno de θ sobre 3. Cosseno de θ sobre 3 dividido por 1/3. Não seno. A integral de seno não pode ser o próprio seno, né? Então, ó, cosseno... Eu sempre falo, você tem todo o direito de errar, mas você tem que obrigação de ver aonde é que você errou. Aqui, você tem que saber pela lógica, você entende o problema o suficiente, vocês conseguem identificar a hora que aparece algum erro. Tá, então ficou assim, né? Então tudo vai mudar.
Beleza, aqui estava certo, né? Cosseno de θ tomado, então eu fiz a integral de seno de θ sobre 3 de θ, e lembra, estava aqui, eu dei para vocês, né? Integral de seno de alguma constante vezes θ de θ é como se fizesse a integral normal, né? Menos cosseno disso aqui dividido pelo termo que acompanha o θ. Então a gente aplicando isso aqui, né? Então integral de seno de θ sobre 3 é menos cosseno de θ sobre 3 dividido pelo termo que acompanha o θ, que é 1/3. E aí, então, isso aqui vai dar menos cosseno de θ sobre 3 de 0 a 2π, que é o quê? Né? Do mesmo jeito é menos, vai dar cosseno, né? Do 2π, substitui θ por 2π, fica 2π sobre 3 menos cosseno de 0. Certo? Agora muda, né? Cosseno de... Vamos olhar quanto que vai dar isso aqui. Vai ser menos 3 vezes. Cosseno de 0 eu sei que é 1. A gente sabe que é 1, então vou botar 1 aqui, menos 1. Agora vamos ver quanto que é cosseno de 2π sobre 3. Não sei se vocês lembram, mas 2π sobre 3, eu acabei de falar, é 120. Que ele é a mesma coisa de... Como é que você sabe que é a mesma coisa de 60 graus? Olha só que interessante. Aqui é 60. Você vir pra cá, né? Daqui pra cá não é 30, daqui pra cá também é 30, né? Aqui é 120, aqui é 90, né? O seno não é a altura no ciclo trigonométrico, então essa altura aqui é a mesma altura dessa, né? Então, quer dizer que o seno de 120 é o mesmo seno de 60. O cosseno também. Quer dizer, o cosseno... Deixa eu ver aqui, o cosseno... agora o seno é o mesmo, tá certo? Agora o cosseno. O cosseno dá negativo. Olha só. Porque o cosseno de 60 é isso aqui, ó. Que essa não é a altura agora, o cosseno é a largura. Isso aqui é meio. Agora, de 120 é para cá, ó. É menos meio. Ciclo trigonométrico, quem lembra? É muito bom, gente, você saber isso daqui, ó, a fundo. Ciclo trigonométrico. Vocês precisam saber isso aqui a fundo. Tá, então, mas você vai lá na calculadora. Você está em dúvida nessa parte, vai lá na calculadora, bota lá cosseno de 120. Tá aqui, ó, menos 0,5. Menos 0,5 menos 1. Então isso aqui vai dar, ó, menos meio menos 1 dá menos 1,5. Menos 3 vezes menos 1,5, que é igual... Agora, menos com menos mais, 3 vezes 1,5 dá 4,5. Então, a resposta aqui, esse daqui dá 4, essa integral em roxo dá 4,5. Tá? E essa integral, então a gente agora vamos juntar todas as integrais que a gente tinha, né? Então eu tinha, ó, o que era isso aqui, ó. Vou voltando agora, então, deixa eu copiar ele aqui. Vai. Então, vou copiar aqui. Então, logo, vai ser o quê? Que vai ser o sigma zero vezes a integral roxa, que deu 4,5, vezes a integral em azul, que deu o quê? 2/5 de r elevado a 5 meios. 5 meios. Vezes 2/5 de r elevado a 5 meios. Então, o que vai ser? Multiplicar 9 dividido por 5, 1,8. Então, tenho que isso aqui vai dar 1,8 sigma zero vezes r elevado a 5 meios. Então, esse é o valor da carga. Então depende do sigma zero e do r, que não foi dado. Ele deixou em função disso daí. Mas aqui vai me dar. Então, suponho que eu falo que o sigma zero... Vamos falar aqui se, né? Se
sigma zero for, vamos botar aí, 1 microcoulomb por metro quadrado. Ó, sigma zero não é carga por área. Então, carga microcoulomb por área, que é metro quadrado. Então, tá aí o meu sigma zero, foi dado. E raio, por exemplo, for 1 metro de raio. 1 metro. Vamos ver qual que é a carga total nessa substituindo o valor aí, né? Nessa distribuição de cargas. Eu vou ter então aqui. Então, substituir ele agora, né? Que vai ser 1,8 vezes 1 microcoulomb por metro vezes 1 metro. Então, aqui é 1 microcoulomb, tá, gente? Tá assim, ó. Ah, é um círculo, né? A gente tem que calcular o raio é 1 metro. A gente tem que calcular a área aqui, né? A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 1, então a área é igual a π apenas, né? Metros quadrados. Então vai ser 1,8 aqui, né? Vezes o sigma, que eu falei que é 1, vezes o R. Ah, não, aqui, desculpa, eu não estou calculando o R, já tem um R, não precisa da área, não. Certo, já deu o R. O R é 1 metro, não precisa da área aqui. Besteira. Então, 1,8 aqui, é só substituir. O sigma é 1, o raio é 1, elevado a 5 dá 1,8. Só que aqui é microcoulomb, então vai dar microcoulomb também, 1,8 microcoulomb. Seria a carga, então, distribuída ao longo de toda. É positiva, tá vendo que deu positivo, ó. É uma carga positiva de 1,8 microcoulomb distribuída ao longo de toda essa placa aí. Tá? Beleza. Então, a gente viu como calcular a carga se eu te der uma distribuição de cargas que ela não é constante, não é homogênea. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que isolar o daqui e integrar. Sempre fazer isso aqui, gente. Peguem, refaçam isso daqui, façam sozinhos, tá? Lembrando que vocês podem usar as integrais que eu dou aqui, então vocês não vão poder utilizar essas integrais, né? E aí, vamos para a próxima parte agora. Eu quero começar a fazer um problema hoje, que é o campo elétrico de uma barra. Campo elétrico de uma barra carregada. Tá. Então o que eu quero saber é o seguinte. Eu tenho uma barrinha aqui. Aqui. Beleza. Agora, eu vou colocar os eixos. Sempre que é bom a gente colocar o eixo aqui, ó. O início dela, olha só. Então, eu vou ter aqui meu eixo X. Meu eixo Y, quer dizer, né? Difícil aqui é você conseguir deixar ele parado onde você quer. Tá. Então, o eixo Y, agora o eixo X. Simplificação onde eu quero, tava bom. Passe pra frente aí. Tá bom. Então eu tenho uma barra. Essa barra tem comprimento L. Então essa barra ela vai ter um comprimento L. Certo? E eu quero saber qual que é o campo localizado a um ponto que está a uma distância
Aí, a carga ela vai estar... o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico, ele está a uma distância que é, vou chamar de A. Azinho. Que é meu ponto P, onde eu quero calcular o campo elétrico. Aí eu falo para você o seguinte: essa carga ela é essa barra, a barra ela é homogênea. A barra é homogênea e ela tem uma carga que a carga total dela que eu tô te dando, carga Q igual a vamos ver aqui o valor, 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Essa é a carga dela. Beleza, eu quero saber o seguinte. Por enquanto eu vou falar só a carga aqui, tá? Não vou falar em valores, eu vou falar em valores só no final. Porque senão se você for levando números, banana mais. Vamos levar letras por enquanto. Barra homogênea de carga Q, ela tem um comprimento L e ela está a uma distância, e eu quero saber qual que é o campo elétrico a uma distância A, bem na frente dela. Por que tem que ser bem na frente? Por que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de ser bem na frente? Quero que vocês entendam, gente, que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Eu preciso saber sempre em vetores. Então, se eu estou olhando uma barra aqui, olha só. Se eu estou olhando nesse ponto, aí qual que é a nossa técnica para resolver esse tipo de problema? Eu pego aqui um pedacinho, né? Aí um DQzinho, aí eu acho o campo desse DQzinho. Aí aqui o campo, vamos supor que essa carga é positiva, ele vai estar nessa direção. Agora, quando eu vou pegando vários pedacinhos, quando eu pego um daqui, então, nesse caso, ó, vai estar nessa direção. Se eu pego um nesse ponto aqui, vai estar nessa direção. E se eu pego nesse ponto aqui, vai estar nessa direção o campo elétrico. Aí eu teria que saber somar a resultante disso aqui. Mas olha que complicação. Porque como é que eu vou saber em cada instante qual que é o ângulo que vai estar? Essa integral seria muito complicada de calcular para eu poder saber a soma vetorial disso aqui. Porque para cada um deles eu ia ter que saber o vetor do campo elétrico devido a cada pontinho desses daí, né? Então o que a gente faz? A gente tem que simplificar. A gente só pode calcular, conseguir resolver, né? A gente só consegue resolver casos onde é possível a gente fazer a integral. E quando eu coloco o ponto aqui, olha que legal. Se eu pego esse DQzinho aqui, para onde vai estar? Ó, onde vai estar o campo? Vai estar para cá. Se eu pego um DQzinho aqui, suponho que seja positiva a carga. Então o campo é saindo da carga, vai estar para lá. Se eu pego outro pedacinho aqui, né, positivo, o campo é saindo da carga, vai estar para cá. Aqui também está para cá. E aí no final eu vou ter que somar todos que estão na mesma direção. Eu sei que eles vão estar todos na mesma direção, porque todos vão dar um campo que ele é horizontal. Então basta, eu consigo transformar então algo que era um cálculo vetorial para um simples cálculo algébrico, né? Porque eu sei que todos eles vão estar nessa direção. Então, como que a gente vai fazer? Eu sei que vai ser a soma de todos os campos elétricos. Então, o que eu vou pegar? Eu vim aqui. Eu vou pegar um pedacinho dx. Ó, vou pegar uma carguinha aqui em verde. Esse aqui é um DQzinho. Ele tem uma carga DQ pequenininha. E como aqui é meu eixo X, né? Meu eixo X, eu vou chamar, ao invés de DL aqui, nessa largura dele, né? Eu vou chamar de simplesmente DX. DX. Tá? Agora, o que a gente precisa saber para calcular o campo elétrico, né? O que é o campo elétrico? Agora, como eu só conheço o campo elétrico de carguinha pontual, né? O campo elétrico de uma carguinha pontual, a gente já viu que o campo elétrico dela é K vezes Q dividido pela distância ao quadrado da carga até o ponto onde eu quero calcular.
Essa é a definição do campo elétrico de carga pontual, certo? Agora, nesse caso aqui, como é que eu sei qual que por exemplo, como eu tô calculando o campo elétrico de uma carguinha pequenininha, vai ficar assim, ó. O campo elétrico DE vai ser o quê? Por que DE? Porque uma carguinha pequenininha vai ser K vezes DQ dividido pela distância ao quadrado. Certo? Ah, professor, mas por que aqui você usou? Porque lá, gente, quando a gente estava calculando de cargas pontuais pequenas e tudo mais, a gente falava que era uma carga mesmo, tinha um campo elétrico que era dado por isso, a KQ sobre R quadrado. Agora, como eu estou pegando pedacinhos infinitesimais numa distribuição contínua de cargas, então eu tenho que falar que na verdade eu tenho um pedacinho dessa carga ali dentro, DQ. Isso vai resultar um pedacinho do campo só. Vai contribuir, cada pedacinho da barra vai contribuir com um pedacinho de campo. Tá? Então, isso aqui vai gerar um campo que é aonde? Olha só. Como é que a gente acha o campo? Pego a linha que vai daqui até aqui. Né? Como é que a gente faz? Ó. Sempre que a gente quer calcular o campo, lembra que eu falei para vocês? Quer calcular o campo. O que eu faço? Eu tenho uma carga, tá aqui. Eu tenho um ponto P. Como é que é o campo? Eu vou olhar o seguinte. Traço uma linha que vai da carga até o ponto. Então aqui, vamos traçar a linha que vai da carga até o ponto. Traçar a linha da carga até o ponto. Deixa eu arrumar aqui agora. Essa não, bosta. Pegando errada. A de cima. Insiste em pegar errada. Azul. A verde não quer pegar, não. Agora. Tá aqui. Né? Então. Nossa, peraí. Você tá aqui. Apanhei, mas consegui aqui. Beleza, então. O que a gente tem? Peguei a distância, né? Da carga até o ponto. Da carga ao ponto. Defini essa distância. Eu preciso saber o valor dela. Quanto vale essa distância? Primeiro passo. Será que eu sei qual que é a distância da carga até o ponto? Beleza. Não é essa distância aqui. Como é que vocês acham que a gente calcula essa distância aqui, ó? Essa distância aqui não seria tudo isso aqui, ó, L mais A menos esse pedacinho aqui? Conseguem ver? Ó, que para eu poder achar essa distância inteira aqui, até o ponto, é só eu pegar o L mais o A e tirar esse pedacinho daqui. Aí vai me dar exatamente essa distância. Tá, mas quanto vale esse pedacinho aqui? Aí que a gente tem que definir. Esse ponto aqui não é a distância até o ponto X? Eu vou chamar essa distância aqui de X. Uma outra cor aqui, ó. Essa distância aqui ele não gosta de fazer o treino, não entendo por que ele não faz. Vamos lá. Ai, ai. Já volto de novo. Bom, então, tá aqui. Essa distância é a distância X. Vou chamar de X. Certo? Olha, a distância da carga até o ponto agora vai ser o quê? Quanto vale essa distância? É o R, né? O R sempre é a distância da carga até o ponto. Então o R seria o quê? Ó? Passa uma linha aqui, ó. O R seria essa distância
O R seria essa distância aqui, né? R. Por quê? Então vamos novamente, olha só. Sempre que a gente calcula o campo elétrico, o que a gente tem? O campo elétrico produzido por uma carga num ponto P vai ser K vezes a carga Q dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância que vai da carga até o ponto onde eu quero calcular, certo? E o campo vai estar para onde? Se essa carga for positiva, o campo é saindo da carga. Se a carga é negativa, o campo tem que estar entrando na carga. Então isso vai depender também. Tá. Então eu vim aqui e peguei. Qual que é essa distância da carga até o ponto que eu chamei de R aqui, ó? Vamos ver. Eu quero esse pedaço R, mas quanto que é R aqui? R não vai ser, ó, L mais A menos X. Esse X eu tenho que definir. Por que tem que ser definido? Porque esse X é a posição da carguinha que eu estou pegando. Se eu estiver pegando uma carguinha aqui, o X é esse aqui. Então, dessa forma, eu vou variar o X de 0 até L, que aí eu consigo, então, varrer toda a barra para saber, considerando a carga de toda a barra, de 0 até L. Certo? Então,